Museu sem acervo de coisas materiais não é um museu. E é isso que o particulariza, né? Só que nós vivemos num mundo cada vez mais desmaterializado, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu acho que a curadoria ela não pode ser entendida fora de um sistema de arte. E que o desafio maior que esse sistema de arte tem é permanecer. É permanecer. Os desafios da curadoria, em grande medida, são os desafios da própria sociedade. A gente aprender a lidar com as opiniões divergentes, a gente aprender a reagir e trabalhar com os extremismos e com as intolerâncias, a gente aprender a selecionar as informações que são realmente relevantes e identificar as informações que são verdadeiras daquelas que são falsas. Nesse processo, hoje, você tem uma disseminação de informação que ela é mais horizontalizada, né? Você dá chance de mais gente estar trabalhando, assim como o CorelDRAW, né, deu e todo mundo virou designer. Então, assim, tomar um pouco de cuidado se todo mundo não pode ser também um curador, porque consegue ter acesso a algumas ferramentas e algum tipo de conteúdo, e aí você começa a se projetar dessa forma. Eu acho que tem designers e designers, tem curadores e curadores. Agora, eu acho que a questão do curador de arte tende a se aprofundar. Então, eu imagino que daqui para frente a gente tenha profissionais mais qualificados na medida em que esse campo se profissionaliza, que tem um interesse, tem um mercado que surge ali ao redor desse campo, e acho que as áreas ficam mais específicas. Antigamente o artista exercia esse papel, no sentido de que ele fazia a curadoria, ele fazia o texto da exposição, ele vendia os seus trabalhos como um galerista, além de fazer o seu próprio trabalho, obviamente. Hoje em dia existem figuras especializadas na venda, figuras especializadas na escrita, na crítica, na curadoria. E eu acho que a gente está indo para um campo cada vez mais profissional que exige qualificação. E isso, por um lado, é muito bom, porque a ideia é de que melhore a qualidade das nossas exposições. A complexidade da sociedade é outra. Um curador não dá conta, não existe esse gênio que vá falar de arte brasileira do século, do período colonial, vá falar com a mesma pertinência do barroco, vá falar de arte afro-brasileira contemporânea, moderna, que é uma coisa que está sendo prospectada, está sendo escrita, vai levar tempo para sedimentar esse saber. E não há curador que dê conta de falar com pertinência de tudo isso e da arte que fazem as mulheres. Cada vez mais, o curador, eu vou falar daqui, da minha experiência e de um museu de história como esse, né? Ele tem que ouvir, Eu acho que é o grande desafio, né? Eu diria que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que o que eu recomendo para todo curador é que para ele de fato ter sucesso, ele tem que deixar o ego em casa, né? Porque tem hora que o que eu mais vivi na minha experiência com muitos curadores, e a gente tem um vício aqui no Brasil, e aí, desculpa a minha sinceridade aos curadores e aos meus colegas, né? Esse distanciamento, né, passando como se fosse uma grande divindade. Ouvir e, ao mesmo tempo, deixar claro, e que isso é muito difícil, que se trata de uma narrativa, de uma opção entre muitas, né? E isso não é fácil, sobretudo para o Museu de História, porque, como eu lhe disse, a zona de conforto é chegar e encontrar a confirmação do que eu já sei. E se o passado estiver bem cristalizado e imutável, tanto melhor, né? Agora, olhar para esse passado e entender que ele também
a maneira como ele é narrado é uma construção, né, e que faz parte também do meu presente, construir novas formas de olhar para esse passado, né, e evidenciar isso é muito desafiador. Tem hora que eu diria que é um desafio muito grande fazer com que os curadores entendam outros processos também. Não basta querer fazer sua obra, querer criar as conexões todas que nós já falamos, mas entender que a gente tem processos gigantescos e extremamente delicados que envolvem desde questões legais, desde questões financeiras, que têm que estar articuladas para que todos tenham o melhor resultado. Não adianta a minha curadoria ser linda se a parede cair na cabeça de alguém, ou se tiver um curto-circuito e pegar fogo em tudo. E isso só se faz em processo de profissionalização.